Bom, o que é a fotografia para mim, né? Eu sou do tempo da fotografia analógica. Então a fotografia para mim, primeiro, é uma discussão de luz, né? É você trabalhar com os cinzas, o preto e o branco. E como eu venho da tradição da gravura, para mim a fotografia é uma continuidade da gravura também. Bom, como a fotografia influencia o meu trabalho? Como eu sou gravadora, eu já venho no mesmo métier gráfico, entre aspas, da fotografia, né? Então eu já trabalho com o preto, o branco e os cinzas. Eu, na verdade, já trabalho com a luz, porque na minha concepção, a gravura, ela também é uma busca de luz como a fotografia, porque ou você parte do branco e complementa com preto, ou você parte do preto e traz o branco. Então, para mim, a fotografia é uma prima da gravura. E, na verdade, pela história, a gente sabe que muitos gravadores, quando a fotografia apareceu, tornaram-se fotógrafos, porque a linguagem já era praticamente a mesma. Agora, eu acho que a fotografia também influenciou as artes, ou a pintura, ou, enfim, as artes visuais de modo geral, lá na Idade Média, quando a gente tem a passagem da Idade Média para o Renascimento. Porque os artistas ali, a gente vê, já conheciam as lentes, já usavam a câmera obscura, né, e já trabalhavam com as lentes, pegando a imagem de fora e projetando para dentro de uma câmera escura, como a câmera do lambe-lambe, que eu não sei se todos conhecem, mas era como a fotografia preta e branca pequenininha para documento era feita até muito pouco tempo atrás. Realmente, durante o século XX todo, né, a gente usava essa fotografia analógica. Bom, então eu acho que lá na Idade Média já houve uma influência. Quando a gente vê a mudança da imagem da Idade Média para o Renascimento, a gente percebe o quê? Que na Idade Média eles não usavam muito a perspectiva, o olhar era bem o olhar natural, e quando há essa passagem para o Renascimento, a gente começa a perceber que já tem um olhar mecânico ali, que já é a lente funcionando. Então, para mim, a primeira revolução foi com a lente lá na Idade Média. E quando chega ao século XIX, quando realmente se inventa a fotografia, aí para mim o que acontece é que não há tanta estranheza nessa passagem de imagem, mas porque a gente já conhecia as lentes do Renascimento. E aí o Barroco, o Neoclassicismo, o Rococó já trabalharam com essa visão meio mecânica, né, do olho da lente ao olho da câmera, né? Então eu acho que todos nós, a partir da modernidade, sofremos uma influência grande da fotografia. E particularmente no sentido de que, como a fotografia primeiro foi documental, então ela liberou as outras artes do documento. Então deixou de fazer sentido você fazer um retrato na pintura, que levava dias, meses, contra um retrato na fotografia, que é o instantâneo, que você bate em segundos, né? Então ela influenciou também na linguagem, porque a técnica foi tão forte em termos de documentação e reprodução que ela obrigou as outras linguagens a buscarem novas formas de expressão, né? Aí a gente chega lá no modernismo, onde há uma quebra total com a imagem também, um pouco em função disso, né?